Bom dia, boa segunda-feira para todos. Vamos lá. Ensinamento de Meixo Sama, Doenças Pulmonares, publicado no livro A Arte do Jorei, volume 2, editora Luxorens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pneumonia e tuberculose, origem das enfermidades. Das doenças mais estreitamente vinculadas à gripe, temos a pneumonia e a tuberculose, moléstias que causam um elevado número de vítimas, especialmente no Japão. Portanto, torna-se necessária uma explanação cuidadosa a esse respeito. Tanto a pneumonia quanto a tuberculose têm início a partir de gripes, e como vimos, os tratamentos médicos despendem todos os esforços no sentido de impedir essa ação purificadora, valendo-se, para tanto, dos mais diversos métodos terapêuticos. Dentre todos, os piores são os medicamentos e o uso de bolsas de gelo. Por natureza, qualquer remédio é veneno. Mas então, por que essas substâncias tóxicas são utilizadas como remédios? Conforme dito antes, elas são utilizadas por serem eficazes em suspender a ação purificadora. Vejamos. Todo ser humano, desde o seu nascimento, é dotado de um poder curativo natural para eliminar as toxinas que se encontram no interior de seu corpo por meio de ações purificadoras. A capacidade de um organismo expurgar impurezas é mais forte em alguns indivíduos e mais fraca em outros, dependendo da força natural curativa de cada um. Isso é interessante. Meixo Sama fala que a gente tem uma força curativa natural. O próprio corpo, naturalmente, elimina as toxinas que por acaso estejam dentro dele. E quanto maior a força do corpo físico, mais toxina ele elimina. Ou seja, quanto mais vitalidade, mais força, mais a pessoa purifica. Por isso algumas pessoas recebem jorei e não purifica nunca, porque é ainda fraco. Ou poderia ser porque já puro, mas isso a gente sabe que é impossível. Tem uns que purificam menos realmente porque tem menos impurezas, mas é a minoria. A grande maioria não purifica porque não tem vitalidade para purificar. A pessoa que está sempre purificando, vitalidade tem. Força, para colocar para fora. O corpo tem força para expelir. O que tira essa força é justamente o remédio, o veneno. Ele debilita o organismo. Tira a força, só não purifica. Aliás, ele é feito para impedir essa purificação mesmo. Não é? Ele é o antinatural. A purificação é o natural. O corpo gera uma febre, uma diarreia, vômito, sai. Os remédios não, eles impedem a diarreia, paralisam, Paralisam a febre, paralisam e tira a força do corpo. O corpo vai ficando debilitado, fraco. Isso é fácil entender, A incidência de casos de tuberculose, por exemplo, é maior entre os jovens, justamente por apresentarem nessa faixa etária uma força de eliminação mais intensa
que acaba diminuindo na meia-idade ou na velhice, razão que também explica a maior ocorrência de doenças contagiosas na infância e na juventude. Aquelas doenças da infância, sarampo, catapora, coqueluche, aquele que dá no pescoço, cachumba, né? Por que dá mais em criança e em jovem? Porque eles têm mais força, mais vitalidade. Porque antes disso eles estavam no mundo espiritual, passando por purificação em cima de purificação. Lá é um lugar que a gente vai, acha que lá, mas lá, para quem tem muita mácula, é terrível, porque a pessoa só vai purificar, mais nada. Não vai fazer outra coisa, ficar ali purificando, até que atinge um certo grau de pureza e nasce. Tem condição de nascer, por isso tem tanta vitalidade. E conforme a gente vai ficando velhinho, a gente vai sujando muito o corpinho e também tem o envelhecimento natural, que deveria ser depois dos 80, 90, que começa a não ter força. O ser humano era para ter força até os 120, Meixão fala na verdade. Trabalhar até os 120 naturalmente, ter força, vitalidade. Mas isso vai sendo perdido, principalmente pelo uso de remédios e medicamentos que tiram a força do ser humano, a vitalidade, né? Malefícios de interromper a purificação. Quando surge uma doença, ou melhor, uma ação purificadora, isso é ótimo, né? Quando surge uma doença, quer dizer, doença não, uma ação purificadora, ele não gostava que falasse doença. Ah, estou doente. Não, você não está doente, você está purificando. Doente lembra uma coisa ruim. Purificando é uma coisa boa, você está se tornando puro. Tem uma conotação positiva, né? Então, acho que esqueceu, falou, não, purificando não, doente não, purificando. A medicina despende um máximo de esforços para interrompê-la, a ação purificadora, ou para a medicina chama doença. Medicina faz de tudo para parar com a doença, não é? Ele fala curar a doença. Na verdade, paralisa aqueles sintomas que está tendo, né? Só que você colocou mais uma quantidade de droga que estava saindo, na verdade, e por isso estava purificando ou doente, foi interrompido. Além de não colocar para fora, colocou mais um veneno para dentro. Depois, para frente, quando o corpo adquirir novamente força, porque no momento ele enfraqueceu, não tem mais força para colocar para fora. Apesar que tem pessoas que é o contrário, já está assim, pessoa que toma um remédio e já piora na hora a situação. A purificação acelera de um jeito que a pessoa às vezes nem aguenta e morre, né? Não é que ela vai melhorando, ela vai piorando com o remédio, né? Mas a maioria solidifica mesmo e depois, mais tarde, o corpo readquire força e vai colocar de novo aquela que não tinha saído, acrescentada dessa nova, que foi colocado dentro. Aí os sintomas são piores, a dor é maior, tudo é maior, então não vale a pena, né? Para tanto é necessário, antes de tudo, enfraquecer o vigor físico da pessoa, e a única maneira para isso é introduzir venenos em seu organismo. Venenos aqui ele se refere aos remédios, o que debilita a sua vitalidade e atenua a purificação pela qual ela está passando. Esse arrefecimento produz certo alívio dos sintomas característicos das enfermidades. O uso de bolsa de gelo nesses casos não é nada recomendável, pois elas baixam a febre, mecanismo natural próprio para dissolver as toxinas e interrompem a purificação. Febre. Tem pessoa que tem muito medo, né, quando tem febre. Corre tomar um antifebril, né?
chama? Antitérmico. Para baixar a temperatura, ou tem gente que toma banho gelado. Eu conheci um senhor que ele fazia isso. Ele falava assim, quando eu tenho febre eu vou, entro na água gelada, passa rapidinho. Eu falava, nossa, na verdade, todo o trabalho que o corpo fez para gerar a febre, que precisou ter vitalidade para isso, gastou muita energia, por isso a pessoa se sente debilitada, né? Todo esse trabalho perdido. Tudo que ia ser colocado para fora não foi. Além disso, colocou uma nova droga dentro do corpo. Com isso, as impurezas que seriam expelidas voltam a se solidificar no organismo. Como consequência, o enfermo sente um alívio dos sintomas causadores de seu sofrimento. Semelhante resultado aparece no uso de cataplasmas, apesar de estes atuarem de modo diverso ao das bolsas de gelo. Ao bloquear os poros, cataplasma é aquele, são adesivo, né, que põe na pele, aquele adesivo é cheio de remédio, de analgésicos, de etc, né? A pessoa põe, né, tal, salompas, gelol, não sei o que, passa. Isso é terrível. Terrível, viu? Ao bloquear os poros da região afetada pela purificação, o emplastro impede a respiração corporal pela pele, condição que também promove o alívio dos sintomas característicos. Ultimamente tornou-se usual a aplicação de remédios injetáveis, visto que os venenos contidos nos medicamentos ingeridos por via oral podem causar intoxicações. Quando o processo de purificação promovido por uma gripe é interrompido, não só pela utilização de drogas, mas também por outros meios, apenas uma parte das toxinas que estavam solidificadas no organismo chega a ser eliminada. O maior volume delas, no entanto, volta a enrijecer, acrescido agora com as novas substâncias tóxicas utilizadas para conter a purificação. Por conseguinte, a cada gripe, a quantidade de toxinas no organismo aumenta gradualmente. E ao atingir um determinado limite, é desencadeada uma atividade purificadora drástica, normalmente com a ocorrência de uma pneumonia, ou uma tuberculose, ou uma doença grave pulmonar. O combate à gripe causa doenças graves pulmonares. Quem não quiser ter doença pulmonar grave, quando tiver febre, gripe, não deixa a febre embora. Segura ela embaixo do cobertor. Não toma banho gelado, de jeito nenhum. Não toma remédio. Nada que paralise a febre. Pelo contrário, ajuda com um cobertorzinho, uma sopinha quente, aquele chazinho da mamãe gostoso, da vovó, sei lá, né? A sopinha de legumes, tão gostoso. Só. Jorei para aliviar um pouco o sintoma, né? Também acelerar o processo. Em vez de ficar 10 dias gripado, fica 5, 4, 3, 2, 1. Né? É muito melhor. Muito melhor. Nos prejudica, né? Vê como o próprio ser humano causa doença para si mesmo. Tal eliminação se compara a resgatar uma dívida alta em um único pagamento. Você evitou todas as gripes e não sei o que, veio uma pneumonia. Fala, agora vamos juntar tudo, vai sair tudo de uma vez. É melhor várias gripes do que uma pneumonia. Quem já teve pneumonia é um sofrimento, não é? E risco também da própria vida, corre risco. E o pior é que vai tratar essa pneumonia, porque já tratou tanta gripe,
vai tratar a pneumonia. Se tratar e solidificar, parar a pneumonia, depois disso vem outra coisa pior que isso. E assim por diante. Isso precisa ficar bem entendido na cabeça dos messiânicos, pelo menos. Tá certo que quem nunca ouviu, que não é messiânico, compreensível, né? Mas a gente que está ouvindo isso que Meixo Sama está falando, é engraçado, né? Tem pessoa que concorda com o Meixo Sama em partes. Não, isso eu acredito, isso não. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Porque na verdade, assim, não consegue ainda. Não consegue. Na verdade, não acredita. Não acredita. Não dá para esperar chegar uma pneumonia para você colocar isso em prática. De preferência, como ele fala, criança tem mais vitalidade. Então, criança, deixa purificar. Não faz nada para ele, para bloquear. Criança tem força, aguenta. Dá convulsão, dá tudo, mas passa. Conheço vários casos, inúmeros. Quando vai ser um adulto com tanta vitalidade, tanta força, e tão mais, com tanta pureza, né? Porque eliminando tanto, né? Ajudando para toda a linhagem dele. A gente quando purifica, não purifica só a gente, viu? A gente purifica todo mundo que tem fio espiritual com a gente. Se beneficia da nossa purificação. Porque ligado por fio espiritual, você purifica, se eleva. Quem é ligado com você é puxado. Incrível. E depois, como é puxado e vai para um lugar onde tem mais luz, começa a ser purificado também. Incrível, né? Como você purificando ainda causa purificação nos outros. É assim mesmo. Assim mesmo. Por isso é importante explicar para as pessoas, aquelas que a gente conhece. Explicar. Pelo menos uma vez. Se a pessoa não aceitar, tudo bem. Mas, se aceitar, né? Entrou num caminho tão bom, né? Para quem já tem experiência nisso, de purificar, sabe como é bom. Né? A cabeça fica tão mais clara, dá uma clareza grande, né? Tá bom. Amanhã tem mais. Ensinamento bem grande. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.